Era um dia de primavera em São Bento da Mantiqueira. A pequena vila nas montanhas do sudeste do Brasil despertava com a agitação de sua primeira festa do ano após tempos difíceis. Desde cedo, a praça principal havia sido varrida com cuidado. Guirlandas de bandeirolas coloridas cruzavam da igreja à prefeitura e longas mesas de madeira se enchiam de pão-vinho e pratos tradicionais. As crianças corriam ao redor do chafariz antigo, enquanto os mais velhos se sentavam sob os ipês. Relembrando festas passadas, Dona Helena Almeida observava tudo da janela de sua pequena casa no final da ladeira. Tinha 74 anos. Vestia um suéter azul velho desbotado nos cotovelos. De lá podia ver o caminho que descia para a praça e mais longe o telhado de telhas marrons da velha escola de pedra. Escutava os sinos da igreja, as risadas das crianças e as vozes dos adultos chamando uns aos outros, mas nenhum nome era o seu. Um grupo de mulheres passou em frente à sua porta. Entre elas, havia antigas alunas. Falavam animadamente sobre a cerimônia de homenagem a quem havia contribuído para a vila. Mencionaram o velho padeiro, o pároco, aquele que doou terras para a praça. Ninguém mencionou a professora que havia ensinado por quase 30 anos na escola da colina. Helena não se queixou. Apenas fechou suavemente a mão sobre o batente da janela. Viu um homem de meia idade passar caminhando. Era um antigo aluno que anos atrás chorava porque não conseguia ler o alfabeto. Agora usava um bom casaco e segurava uma garrafa de vinho para ir na festa. Olhou para a pita-janela dela. Hesitou por um segundo e apenas inclinou a cabeça antes de seguir. Pouco depois, Beatriz Costa, dona da pequena padaria perto da praça, passou com uma cesta de pães coberta por um pano branco. Beatriz fora mãe de um dos meninos pobres a quem Helena ajudou, mas nos últimos anos as duas mulheres mal se falavam. Ao ver Helena na janela, Beatriz acelerou o passo a princípio, mas depois parou por vergonha. Helena não desce para a praça. Hoje tem muita gente, disse Beatriz. Helena sorriu com suavidade. Escuto o barulho daqui. Há tanta alegria que chega até a ladeira. Beatriz se moveu desconfortável, ajustando o pano da cesta. Pensei que a prefeitura lhe tivesse enviado um convite. Não importa. Em dia de festa, todos têm muitas coisas para lembrar, respondeu Helena com calma. Beatriz olhou para a escola abandonada à distância e mudou de assunto. Este ano vão abrir a escola para as crianças verem. Com certeza não respondeu Beatriz. Dizem que está cheia de poeira com umidade e portas podres. Não é seguro. Helena guardou silêncio por um momento. A poeira pode ser varrida. As portas podem ser trocadas. Mas se as crianças não souberem que ali houve uma escola, quem lhes dará as lembranças depois? Beatriz suspirou. Os tempos mudaram, Helena. Agora as crianças vão para a escola da cidade grande. A nossa vila também precisa pensar em seguir vivendo. Não temo que a vila siga vivendo, Beatriz. Temo que o faça fingindo que nunca aprendeu a ler o próprio nome. Beatriz não soube o que responder. Apenas murmurou que precisava levar os pães para a praça antes que esfriassem. Antes de ir embora, acrescentou com voz fraca: Se quiser, pode descer mais tarde. Uma cadeira que não está preparada não é lugar para uma idosa, como eu disse, Helena. Beatriz baixou o olhar e continuou seu caminho. Helena decidiu descer à praça. Não buscava que dissessem seu nome, só queria escutar o que diziam sobre a escola. Caminhou devagar pela ladeira de pedras entre vasos de gerânios vermelhos e portas abertas. Alguns a cumprimentaram de longe, outros fingiram estar ocupados. Na praça, as cadeiras estavam dispostas em filas em frente ao palanque de madeira. As primeiras filas eram para os homenageados. Helena viu os nomes: o pároco, o chefe dos bombeiros voluntários, o presidente da cooperativa, aquele que doou dinheiro para o telhado da igreja.
Não havia nenhuma cadeira com o nome dela. Uma jovem que organizava a lista de convidados lhe perguntou: Procura alguém, senhora. Não só quero escutar um pouco. Se quiser se sentar atrás, há lugares livres, disse a jovem, olhando-a como a uma desconhecida. Helena ficou de pé sob um ipê, de onde via bem o palanque e o caminho para a escola. A cerimônia começou. Verônica Marques, a prefeita, subiu ao palanque. Falou da resistência de São Bento, dos anos difíceis dos jovens que partiam e do orçamento cada vez mais escasso. Depois chamou os homenageados. Cada nome recebia aplausos. Helena também aplaudiu devagar. Lembrava-se de muitos deles sentados em suas aulas escrevendo com erros de ortografia ou ficando depois da hora para praticar leitura. Quando chamaram Rogério Dias por consertar de graça as portas da igreja, Helena sorriu. Lembrava-se do menino que escrevia a letra R ao contrário durante um inverno inteiro. Mas quando a parte das homenagens terminou seu nome, nunca foi mencionado. Uma mulher perto dela sussurrou: Quem é essa senhora? Acho que ensinava na escola antiga. Ah, sim, há muito tempo, respondeu a outra. Helena escutou, mas não se virou. Apenas apertou com mais força o lenço que levava no bolso. Depois das homenagens, Verônica passou ao anúncio principal. Disse que São Bento não podia viver só de lembranças, que precisavam de dinheiro para consertar estradas, melhorar a praça e reter as famílias jovens. Apresentou o projeto converter a velha escola de pedra em um pequeno complexo turístico rural com cafeteria quartos e um espaço de exposição que lembrasse a vida escolar de antes. Helena levantou o olhar. A palavra lembrar doeu-lhe mais do que vender, porque aquela escola não era algo para ser lembrado por estranhos, mas o lugar onde a letra de toda a vila realmente havia crescido. A escola está fechada há tempo demais, disse Verônica diante das pessoas. Não podemos permitir que um prédio morto continue arrastando a vila. Este projeto o fará renascer, trará turistas, criará empregos e devolverá vida a São Bento. Alguns aplaudiram, outros permaneceram em silêncio. Beatriz, junto à sua mesa de pães, olhou para Helena com inquietação. Tarcísio Guedes, representante da empresa turística, subiu e falou com voz suave. Disse que respeitariam a alma antiga da escola, que conservariam algumas carteiras fotos e poriam uma pequena placa comemorativa. Não destruímos a memória, nós a tornamos útil, afirmou. Helena deu um passo à frente. Útil para quem, senhor? Perguntou de baixo. As pessoas se viraram. Verônica tentou manter a calma. Dona Helena, hoje é um dia alegre para a vila. Teremos uma reunião à parte sobre o projeto na próxima semana. Se hoje é dia alegre, respondeu Helena, só pergunto uma coisa. A escola foi consultada antes de a venderem. Alguns riram pensando que a idosa falava com o prédio. Verônica manteve um sorriso forçado. A escola não pode responder, Dona Helena. São as pessoas vivas que decidem. Helena olhou ao redor para os rostos que um dia foram seus alunos. E as pessoas vivas ainda se lembram de onde aprenderam a escrever seu nome. O ambiente esfriou. Verônica retomou o controle e disse que todas as decisões eram para o bem comum. A vila precisava de futuro, não apenas de nostalgia. Helena não discutiu mais. Apenas deixou uma frase que semeou a semente do conflito principal. Uma escola não renasce fechando a porta para as crianças, e uma vila não tem futuro se vende o lugar onde aprendeu a ler seu próprio futuro. Depois de suas palavras, a praça ficou desconfortável. Alguns baixaram o olhar, outros evitaram seus olhos. Alguns murmuraram que a idosa estava apegada demais ao passado. Verônica continuou com o programa e chamou a música. As notas soaram, mas Helena já não as escutava com clareza. Olhava para a escola na colina, que mal se via entre as árvores. Beatriz se aproximou. Não deveria ter falado assim no meio da praça. A Verônica não vai gostar.
Guardei silêncio por muitos anos para não incomodar ninguém, respondeu Helena. O resultado é que acreditam que a escola já não tem ninguém que chore por ela. Beatriz lhe entregou um pãozinho como gesto de desculpa. Helena o aceitou, mas não o comeu. Agradeceu e voltou para casa. Ao entardecer, a festa continuava na praça com música e risadas. Helena estava de novo em sua casa, no final da ladeira. Colocou o pãozinho sobre a mesa ao lado de uma foto antiga de sua turma. Na imagem, ela era jovem e estava rodeada de crianças magras, mas com olhos brilhantes. Na última fila havia um menino de cabelo preto e roupas grandes demais. Anselmo Moraes. Helena passou os dedos pelo rosto do menino na foto. A festa continuava lá fora. Dentro, a professora idosa sentou-se em frente à cadeira vazia com o pão por comer e a foto desbotada. Lá fora havia alegria. Dentro havia uma escola que ainda esperava ser lembrada. No dia seguinte à festa, Dona Helena Almeida mal havia dormido. As palavras de Verônica Marques continuavam se repetindo em sua cabeça. As lembranças não pagavam as dívidas. Pela manhã, quando a vila ainda estava em silêncio e a praça conservava restos de papéis coloridos entre as pedras. Helena vestiu seu casaco velho, pegou a bengala de madeira e saiu de casa. Não desceu em direção à praça, subiu pela ladeira que levava à escola antiga. Aquela ladeira havia sido o caminho mais familiar de sua vida. Todas as manhãs, durante 30 anos, ela o havia percorrido com sua pasta, a caixa de giz e um lenço no pescoço. Atrás dela soavam as vozes das crianças correndo, o barulho de sapatos sobre as pedras, o choro de algum pequeno que havia perdido seu caderno. Agora a ladeira estava em completo silêncio. Só se ouvia a batida de sua bengala contra o chão de pedras. De ambos os lados havia muros de pedra cobertos de musgo, alguns vasos de gerânios murchos e portas de madeira fechadas. Uma mulher jovem abriu sua porta para jogar água e, ao ver Helena, cumprimentou-a apressadamente e voltou para dentro. Ninguém perguntou aonde ela ia. Ninguém se espantou que uma professora idosa subisse sozinha em direção à escola fechada. Helena parou no meio da ladeira para recuperar o fôlego. De lá, via-se o telhado de telhas marrons da escola baixo e velho como um animal cansado aninhado contra o vento. A placa com o nome ainda pendia sobre a porta, mas um canto estava quebrado e a pintura havia desbotado. Leu em voz baixa: Escola Rural de São Bento. Ao chegar à última letra, sua voz falhou ligeiramente, como se apenas pronunciar o nome mantivesse o lugar com vida. Chegou ao portão de ferro enferrujado e apoiou a mão sobre as grades frias. A ferrugem manchava os dedos, trepadeiras secas se enroscavam nos ferros e o cadeado novo colocado pela prefeitura brilhava sob o sol. Através das grades, viu o pátio cheio de folhas secas, o pequeno poço tapado com tábuas e as paredes do lado leste com manchas de umidade. Não olhava a escola como um prédio abandonado. Para ela, cada rachadura era uma ruga no rosto de um ser querido. Passou a mão pela parede de pedra exterior, onde o reboco caía em pedaços. Seus dedos percorreram as fendas frias e pararam em uma longa rachadura que descia de uma janela até o chão. Nesse momento, ouviu uma voz rouca às suas costas. De novo falando com as paredes. Era Afonso Ribeiro, o antigo zelador da escola. Usava um gorro de lã cinza, um casaco grosso e um molho de chaves pendurado no cinto. Caminhava com uma leve manqueira e sua mão direita tremia um pouco, mas seus olhos continuavam aguçados e mal-humorados. Pelo menos as paredes escutam até o final, respondeu Helena sem se virar imediatamente. Afonso resmungou. Os vivos já quase nem se lembram. E a senhora continua vindo ver estas carteiras, porque houve carteiras que impediram que um menino deixasse a escola. Afonso guardou silêncio por um momento. Ele havia trabalhado mais de 40 anos na escola.
Acendia o fogão a lenha, limpava as carteiras, consertava portas e afugentava as crianças que subiam para pegar amêndoas. Depois do fechamento, deixaram-lhe as chaves, mas na verdade ninguém mais precisava dele. Ele e Helena compartilhavam o mesmo destino. Ambos haviam sido deixados para trás junto com a escola. A prefeitura diz que ninguém pode entrar, rosnou Afonso. É perigoso. Umidade, goteiras, piso que pode ceder. Dei aulas aqui por 30 anos, disse Helena. Se a escola quisesse me engolir, já o teria feito há muito tempo. Slaio. Fala como se ela escolhesse as pessoas. Antes ela escolheu a vila inteira. Afonso suspirou, pegou as chaves e abriu o portão. A porta de ferro rangeu longamente. Helena entrou devagar no pátio. As folhas secas estalavam sob seus sapatos. O poço estava tapado. Na parede, onde antes pendia um mapa, só restavam 2 pregos enferrujados. Em um canto, uma velha amendoeira ainda resistia, com galhos nus, mas alguns brotos começando a surgir. Helena parou sob a amendoeira. Lembrava-se de como as crianças pegavam as flores caídas e as prensavam em seus cadernos. Alguns escreviam mal a palavra amendoeira, por semanas inteiras. Ela os fazia copiar 10 vezes, mas no final dava-lhes balas de menta, porque sabia que tinham fome. Quase cortaram esta árvore há um tempo, comentou Afonso. As raízes levantam o chão. Levanta o chão porque ninguém cuida do chão. Não culpe o que ainda vive. Seguiram até a varanda. Helena viu os ganchos de ferro na parede, onde antes pendiam os pequenos casacos. Alguns estavam tortos, mas ela lembrava exatamente que casaco pendia em cada um. Havia crianças sem casaco de inverno. Ela pendurava seu próprio lenço no gancho vazio e dizia que era de reserva da escola. Parou diante de uma marca gravada em uma coluna M mais R. Afonso murmurou que as crianças sempre foram destrutivas. Helena lembrou que eram 2 irmãos gêmeos que brigavam e foram separados na sala. Um já havia morrido, o outro vivia longe. Afonso abriu a porta da sala de aula principal. Saiu um cheiro de umidade, poeira, madeira velha e giz seco. Helena ficou um longo tempo no umbral antes de entrar. A sala estava mais escura do que ela lembrava, mas tudo continuava ali. O quadro negro, com um canto quebrado, a mesa da professora, o armário de livros fechado, com um trinco de madeira, as filas de carteiras desordenadas. Caminhou até a mesa e passou a mão pela superfície. Ainda havia uma mancha de tinta antiga e uma pequena queimadura no canto direito, onde Afonso havia deixado uma vez uma chaleira quente. Lembrou-se de como ficara zangada então, e como ele havia respondido que a chaleira também precisava aprender. Afonso a viu sorrir. Do que se lembra agora? Daquela vez que o senhor queimou o canto da mesa e disse que era a forma de a escola lembrar o inverno. Afonso soltou um grunhido. Pelo menos a mesa ainda está aqui. Das pessoas já restam poucas. Helena abriu uma gaveta. Só havia pedaços de giz, um clipe enferrujado e um papel sem nada escrito. Pegou um pedaço de giz e o esfregou suavemente entre os dedos. O pó branco grudou em sua pele fino e suave como o tempo seco. Caminhou devagar entre as filas de carteiras. Não apenas olhava os móveis, mas via as crianças que haviam sentado ali. A primeira carteira era de Olívia Pires, sempre ereta como uma pequena adulta. A do meio era de Rogério Dias, que escondia uma navalha para entalhar madeira. A de junto da janela era onde Beatriz, quando jovem, havia chorado quando seu filho teve febre, mas quis vir para a aula mesmo assim. Finalmente parou na carteira do fundo junto à parede. Estava mais empoeirada que as outras. Helena a limpou com seu lenço. Sob a poeira apareceram pequenos arranhões e uma marca gravada com dificuldade. A. M. Ficou imóvel por um longo tempo. Afonso viu a marca e disse:
Anselmo Moraes. O menino magro como um palito sempre se sentava no fundo, como se temesse que olhassem para ele. Não temia que olhassem para ele, respondeu Helena em voz baixa. Temia que olhassem para seus sapatos. Lembrava-se claramente do menino mais pobre da turma. Seu pai havia morrido em um acidente na pedreira. Sua mãe lavava roupa para fora. Viviam no final da ravina e no inverno não tinham lenha suficiente. Anselmo costumava meter os pés sob a carteira para esconder os sapatos rasgados que deixavam ver os dedos. Helena apoiou a mão sobre as letras A e M, como se tocasse o ombro do menino de então. Lembrou-se de uma manhã de chuva em que Anselmo chegou atrasado com os pés molhados, os lábios roxos e apenas um caderno amassado na pasta. Quando ela lhe perguntou por que não usava outros sapatos, ele baixou a cabeça e disse que os outros eram para os dias importantes. Ela sabia que era o único par que ele tinha. Não sei onde estará esse rapaz agora, murmurou Afonso. Dizem que é advogado na capital, tem boa fama. Então por que nunca mais voltou? Helena não respondeu imediatamente. Olhou a marca gravada e disse com voz tranquila, mas triste: há crianças que crescem fugindo para longe do lugar onde viram sua pobreza. Não as culpo. Só que às vezes fogem para tão longe que esquecem que alguém lhes manteve a porta aberta. Afonso fechou uma janela porque entrava vento. Comentou que a prefeitura logo enviaria gente para medir. Tarcísio Guedes queria conservar a fachada, mas reformar tudo por dentro. A sala de aula se tornaria cafeteria, o pátio em terraço, o depósito em recepção. Helena empalideceu. Vão conservar o quadro negro. Talvez, se os turistas gostarem de tirar fotos com ele. O quadro negro não é um fundo de foto. Foi o lugar onde um menino escreveu seu nome pela primeira vez. Antes de sair, Helena perguntou pelo quarto do arquivo no fundo. Afonso disse que a porta estava emperrada há anos, mas ele guardava uma chave à parte. A prefeitura ainda não havia perguntado por ele. Certamente porque pensavam que só havia papéis mofados. Helena pediu para ver. Afonso hesitou, mas no final concordou em tentar no dia seguinte com óleo e ferramentas. Ao sair da sala de aula, Helena voltou à carteira do fundo, limpou melhor a marca AM e deixou um pedaço de giz branco em cima, como se devolvesse ao menino, de então, uma parte de seu lugar. Afonso a esperou na porta. Anselmo Moraes, disse Helena em voz baixa. Se ele ainda se lembra de sua assinatura, talvez esta escola não tenha perdido todos os seus alunos. Fecharam a porta da sala. O portão de ferro se fechou atrás deles com um baque seco. A escola voltou ao silêncio, mas desta vez o silêncio já não estava completamente morto. Na sala escura, sobre a carteira do fundo, um pedaço de giz branco descansava ao lado das letras AM, como uma pequena chamada enviada a quem havia partido para longe. Nos dias seguintes à visita de Helena à escola, transcorreu uma estranha calma. A vila seguia seu ritmo lento, mas no ar flutuava o rumor do projeto. Alguns falavam com esperança dos empregos que o complexo turístico traria. Outros guardavam silêncio desconfortáveis. Helena mal saía de casa, mas a cada tarde subia um pouco mais a ladeira e parava em frente ao portão fechado, como se verificasse que a escola continuava ali. Chegou o dia da reunião da prefeitura. Celebrava-se no salão principal do prédio municipal, uma sala de paredes de pedra com bancos de madeira escura. Desde cedo as pessoas começaram a chegar. Verônica Marques havia anunciado que se trataria do futuro da velha escola, e muitos queriam ouvir os detalhes do projeto. Beatriz Costa ocupou um assento na terceira fila, com as mãos apertadas sobre o colo. Afonso ficou de pé junto à porta, como se ainda guardasse algo. Helena entrou quando a sala já estava quase cheia. Caminhava devagar, apoiada em sua bengala, com um casaco cinza que vira dias melhores.
Várias pessoas a olharam, algumas a cumprimentaram com um gesto breve, outras desviaram o olhar. Ela se sentou em uma das últimas filas perto da parede de onde podia ver todo o palanque. Verônica abriu a reunião com voz firme e prática. Lembrou dos problemas econômicos da vila. Estradas sem conserto jovens que partiam um orçamento cada vez mais reduzido. Depois, apresentou o projeto com clareza. A empresa de Tarcísio Guedes oferecia uma soma importante pela escola e seus terrenos. O dinheiro serviria para reparar a praça, melhorar o acesso à vila e criar alguns postos de trabalho no novo complexo turístico. Esta escola está fechada há muitos anos, disse Verônica. Já não cumpre nenhuma função educativa. Convertê-la em um espaço que respeite sua história, mas gere vida nova, é a decisão mais responsável que podemos tomar por São Bento. Tarcísio Guedes falou depois. Vestia um terno elegante e sorria com facilidade. Explicou que conservariam a fachada de pedra, algumas carteiras antigas e criariam uma pequena exposição sobre a vida escolar de outrora. Não apagamos o passado, afirmou. Nós o convertemos em algo útil para o futuro. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns assentiram, outros permaneceram calados. Helena escutava com atenção. Quando Verônica perguntou se alguém queria intervir, várias mãos se levantaram. Mas a maioria eram perguntas sobre prazos e empregos. Helena esperou sua vez. Quando finalmente levantou a mão, Verônica a viu, mas demorou a lhe dar a palavra. Dona Helena tem a palavra, mas rogo que seja breve. Há muitos pontos na ordem do dia, disse Verônica. Helena se pôs de pé com dificuldade. Sua voz soou clara na sala silenciosa. Essa escola não é apenas um prédio. Ali ensinei por 30 anos. Ali, muitos de vocês aprenderam a ler e a escrever. Crianças que não tinham sapatos decentes, que chegavam com fome, que vinham de casas onde ninguém lhes falava de futuro. A escola lhes deu um lugar de onde ninguém os expulsava. Algumas pessoas baixaram o olhar. Beatriz se remexeu em seu assento. Verônica tentou manter a compostura. Entendemos sua emoção, dona Helena. Todos valorizamos o passado, mas a vila precisa seguir em frente. Uma vila que vem de um lugar onde aprendeu a ler seu próprio nome, continuou Helena, não está avançando, está esquecendo de onde vem. Essa escola foi construída com pedras, madeira e dias de trabalho de muitas famílias. Não é propriedade livre para vendê-la como um terreno qualquer. Tarcísio interveio com tom conciliador. Dona Helena, o projeto inclui um espaço comemorativo. Seu nome poderia até aparecer em uma placa. Seria um belo reconhecimento. Helena o olhou fixamente. Não quero uma placa. Quero que a escola continue sendo o que sempre foi, um lugar para as crianças da vila, mesmo que agora estudem na cidade grande. Não se pode converter em cafeteria o que uma vez salvou tantas crianças de ficarem de fora. O ambiente ficou tenso. Um homem de meia idade, antigo, aluno, murmurou que Helena tinha razão em parte, mas que a vila precisava de dinheiro. Outra mulher disse que era triste, mas que as coisas já não eram como antes. Verônica aproveitou o momento para retomar o controle. Obrigada por suas palavras, dona Helena. Todos respeitamos sua longa trajetória, mas as decisões devem ser tomadas pensando no bem comum. Passaremos à votação preliminar. Helena permaneceu de pé por mais alguns segundos. Ninguém mais interveio em seu apoio. Beatriz parecia querer dizer algo, mas no final baixou a cabeça. Afonso apertou os lábios junto à porta. A professora voltou a se sentar lentamente. A reunião continuou com detalhes técnicos e, no final, aprovou-se seguir adiante com as negociações para a venda. Quando as pessoas começaram a sair, Helena ficou sentada por um tempo. Algumas pessoas passaram ao seu lado e lhe deram tapinhas desajeitados no ombro. Outras evitaram olhá-la. Beatriz se aproximou finalmente. Foi corajosa ao falar. Disse em voz baixa.
Corajosa não é a palavra certa quando ninguém escuta, respondeu Helena. Regressou para casa quando já anoitecia. O caminho da ladeira pareceu-lhe mais longo do que nunca. Ao chegar, fechou a porta e sentou-se em frente à mesa. A foto antiga da turma continuava ali. Tocou com os dedos o rosto de Anselmo Moraes na última fila. Naquela noite, depois de muito tempo, Helena abriu o velho armário de madeira. Tirou a caixa de lata, onde guardava as lembranças de seus anos como professora. Dentro estavam os cadernos de notas, as fotos desbotadas, os pequenos objetos que as crianças haviam esquecido, um botão, um lápis gasto, uma fita azul. No fundo, encontrou os cadernos de notas amarrados com uma fita. Abriu um dos últimos, passou as páginas amareladas até chegar ao nome de Anselmo Moraes. Ali na última página estava sua letra infantil e desajeitada. Leu as palavras escritas com esforço, a promessa de proteger a escola se algum dia tivesse voz. Abaixo a assinatura Anselmo Moraes. Helena passou os dedos sobre a tinta já desbotada. Lembrou-se do menino magro que escondia os sapatos rasgados e que escrevia aquela promessa com toda a seriedade de seus 10 anos. Ficou olhando a assinatura por muito tempo. Depois procurou entre os papéis e encontrou uma carta que havia escrito anos atrás, quando a escola fechou definitivamente. A carta nunca foi enviada. Estava dirigida a Sr. Anselmo Moraes, com o endereço de seu escritório de advocacia na capital. Helena a leu em silêncio. Não pedia dinheiro, nem pedia que ele voltasse. Apenas contava que a escola já não tinha crianças, que a amendoeira ainda florescia e que às vezes se perguntava se o menino da última fila se lembrava do lugar onde aprendeu a levantar a cabeça. Guardou a carta junto ao caderno de notas. Não a colocou de volta na caixa, deixou-a sobre a mesa, como se não quisesse mais escondê-la. Lá fora, a vila dormia. Dentro da pequena casa, no final da ladeira, uma professora idosa olhava dois papéis velhos, uma promessa infantil e uma carta que nunca se atreveu a enviar. A escola continuava fechada na colina, mas pela primeira vez em muito tempo, algo dentro de Helena havia começado a se mover. Não era raiva, era a decisão tranquila de que se mais ninguém se lembrasse, ela teria que se lembrar por todos. Assim, sob a luz tênue de sua pequena casa no final da ladeira, Dona Helena Almeida ficou olhando os dois papéis antigos sobre a mesa, o caderno de notas aberto na página de Anselmo e a carta que ainda não havia enviado. Lá fora, a vila dormia tranquila, alheia ao peso que uma única mulher carregava. A escola de pedra continuava fechada na colina silenciosa e esquecida por quase todos. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio já não era absoluto. Uma promessa infantil e uma decisão calada de uma professora idosa acabavam de acender uma pequena luz no meio da escuridão. Poderia uma assinatura desajeitada de um menino pobre salvar um dia o lugar que o salvou? Ou a vila continuaria em frente vendendo suas próprias lembranças para comprar um futuro que talvez chegasse vazio? Depois da reunião na prefeitura, Dona Helena Almeida voltou para casa sob uma chuva fina. As gotas caíam suaves sobre as pedras da ladeira, escurecendo o caminho e grudando os restos de papéis da festa nas bordas das sarjetas. Levava em uma bolsa de tecido as cópias dos documentos de contribuição para a construção da escola e algumas fotos antigas. As palavras pronunciadas na sala continuavam ressoando em sua mente, mas, sobretudo, o silêncio que as havia recebido. Ao entrar em sua pequena casa, deixou a bolsa sobre a mesa e tirou o casaco úmido. O interior estava na penumbra e só se ouvia o gotejar suave da chuva no telhado. O pãozinho que Beatriz lhe dera dias atrás continuava ali, já seco nas bordas. Ao lado dele, a fotografia antiga da turma mostrava os rostos de crianças magras com olhos vivos.
Helena sentou-se por um momento em frente à cadeira vazia e respirou fundo. Pouco depois, levantou-se e abriu o velho armário de madeira que a acompanhara por toda a sua vida de professora. As dobradiças rangeram suavemente. Do interior saiu um cheiro de madeira antiga, papel seco e lã velha. Na prateleira inferior estava a caixa de lata com desenhos desbotados de um campo de trigo. Helena atirou com cuidado como se segurasse algo frágil. Dentro da caixa havia objetos pequenos que para qualquer um pareceriam insignificantes. Um botão marrom que caíra do casaco de Rogério no inverno mais frio. Um lápis gasto até o final usado por Olívia Pires. Um papel com a primeira letra do nome de sua mãe escrita com mão trêmula por um menino. Havia também várias fotografias amareladas e uma fita azul que uma aluna lhe presenteara no último dia de aula. Helena colocou cada objeto sobre a mesa sem seguir uma ordem concreta, mas as lembranças chegavam sozinhas. Lembrava-se do menino que chorava, do que mentia por medo do castigo, do que lia devagar, mas desenhava com grande beleza. Lembrava-se também daqueles que nunca retornaram. No fundo da caixa encontrou os cadernos de notas amarrados com uma fita de tecido. Desamarrou-os com lentidão, abriu o primeiro e passou as páginas amareladas, cheias de nomes, notas de leitura, escrita matemática e pequenas anotações de sua letra jovem. Algumas eram severas. Prestar atenção à ortografia. Outras mais suaves. Chega com fome. Dar-lhe de comer antes de matemática. Sem sapatos de inverno. Evitar chamá-lo ao quadro negro quando o chão está muito frio. Chegou ao caderno do último ano de Anselmo Moraes. Na capa lia-se com tinta antiga: Ano Final, São Bento, Ano das Neves Longas. Helena passou as páginas até encontrar seu nome. As notas eram irregulares, mas mostravam progresso. Nas observações, havia escrito: ausências frequentes por trabalho em casa, não castigar sem perguntar primeiro. No final do caderno, encontrou o exercício de redação que Anselmo havia entregue. O título era O Lugar que Quero Proteger Quando For Mais Velho. A letra era torta com muitos erros, mas as ideias claras. Escrevia que se algum dia tivesse voz, não permitiria que fechassem aquela escola, porque era o primeiro lugar onde os mais velhos não o olhavam como um fardo. Helena leu cada linha devagar. Ao chegar à última frase, seus dedos tremeram ligeiramente. Prometo, professora. Prometo que quando for grande não deixarei que fechem este lugar. Abaixo estava a assinatura infantil Anselmo Moraes. Helena passou o dedo sobre as letras já desbotadas. Lembrava-se da tarde em que o menino lhe entregou o papel com o rosto vermelho de vergonha, pedindo-lhe que não o lesse em voz alta na frente da turma. Ela havia cumprido sua palavra por décadas. Junto ao caderno, encontrou um envelope velho amarrado com um fio fino. Era a carta que havia escrito anos atrás, quando a escola fechou definitivamente. O envelope não tinha selo. Nele estava escrito com cuidado: Senhor Anselmo Moraes, com o endereço de seu escritório de advocacia na capital. O canto do papel estava amassado pelas muitas vezes que o pegara e deixara. Helena abriu a carta e a leu. Não continha censuras, não pedia dinheiro. Apenas contava que a escola já não tinha crianças, que a amendoeira continuava florescendo no pátio e que, às vezes, ao passar por ali, se perguntava se o menino da última fila se lembrava do lugar onde aprendera a levantar a cabeça. No final da carta, acrescentou algumas linhas novas com sua caneta antiga. A letra agora era mais trêmula, mas ainda clara. Escreveu que a escola não só estava fechada, mas que em breve a venderiam, que talvez esta carta não devesse incomodá-lo, que ele tinha sua vida e suas responsabilidades, mas que se ainda guardava alguma lembrança do menino que escondia os sapatos rasgados sob a carteira. Lembrasse que aquela carteira continuava ali. Terminou com uma frase simples: Não te peço que me salves.
Peço-te que não deixes que vendam o lugar que te salvou. Dobrou a carta, guardou-a no envelope e o colocou sobre o caderno de notas em cima da assinatura de Anselmo. Não o guardou de novo na caixa de lata. Deixou-o sobre a mesa sob a luz da lâmpada. Nesse momento, soaram umas batidas suaves na porta. Era Beatriz Costa, com o casaco molhado pela chuva e um pano que envolvia pão recém-feito. Não fico muito, disse Beatriz ao entrar. Só pensei que com esta chuva talvez a senhora não tivesse comido. Helena a fez entrar. Beatriz viu sobre a mesa o caderno aberto e o envelope com o nome de Anselmo Moraes. Reconheceu o nome instantaneamente. Anselmo Moraes, o menino da Ravina. Den Moidian, respondeu Helena, o que sempre se sentava na última carteira para que ninguém visse seus sapatos rasgados. Beatriz se aproximou e leu a promessa infantil no final da página. Prometo que, quando for grande, não deixarei que fechem este lugar, leu em voz baixa. Já enviou a carta. Helena negou com a cabeça. Não sei se devo. Se fosse eu enviaria, disse Beatriz. A senhora diz isso porque não seria a senhora quem esperaria a resposta. Beatriz guardou silêncio, colocou o pão sobre a mesa e olhou para Helena. Hoje na reunião quis falar, mas tive medo. Eu sei, respondeu Helena. Não está zangada. Estar zangada é mais fácil do que estar triste. Mas fui professora tempo demais. Sei que as crianças às vezes não fazem a lição porque são preguiçosas, porque têm fome ou porque têm medo. Hoje a vila inteira não fez a lição por medo. Beatriz baixou o olhar. Depois de um momento disse: Amanhã irei com a senhora à escola. Se o Afonso abrir o arquivo, eu a ajudarei a procurar. Helena lhe falou do quarto do arquivo, no final do corredor, onde poderiam estar os documentos de contribuição e as atas de cessão do terreno, com a condição de uso educacional. Beatriz lembrou que sua mãe havia costurado as cortinas e que todas as famílias haviam contribuído com algo que ficou registrado. Esse caderno tem a promessa de um aluno, disse Helena. O arquivo pode ter a promessa de toda a vila. Quando Beatriz se foi, Helena ficou sozinha em frente à mesa. A chuva havia diminuído. Pegou a carta mais uma vez e a deixou junto ao caderno. Não a enviou naquela noite, mas também não a guardou. O envelope permaneceu sobre a mesa sob a luz tênue como uma porta que finalmente começara a se abrir. Lá fora, a vila dormia. Na casa, no final da ladeira, uma professora idosa olhava dois papéis antigos, uma promessa escrita com letra infantil e uma carta que já não podia continuar escondida. A escola continuava fechada na colina, mas algo no silêncio daquela noite havia mudado. Um nome em uma página amarelada havia começado a falar de novo. Na manhã seguinte, a chuva, São Bento da Mantiqueira, despertou sob uma luz pálida. As telhas ainda brilhavam úmidas e a ladeira que levava à escola de pedra mostrava poças entre as pedras. Os rumores sobre as palavras de Dona Helena na reunião da prefeitura já corriam pela vila. Alguns diziam que a idosa havia se excedido, outros que suas perguntas sobre os papéis antigos não eram fáceis de ignorar. Em sua casa, no final da ladeira, Helena deixou o caderno de notas e a carta sobre a mesa. Várias vezes esteve a ponto de guardá-los de novo na caixa de lata, mas cada vez que estendia a mão, parava. Guardá-los significava continuar calando. E depois da reunião, o silêncio já não parecia humildade, mas cumplicidade. Perto do meio-dia, bateram à porta. Era Laura Ferraz, a jovem jornalista do jornal regional. Havia estado presente na reunião da prefeitura e agora queria ampliar a informação sobre o projeto turístico. Levava uma mochila com gravador, caderno e telefone. Quando Helena abriu, Laura se apresentou com educação profissional, mas um tanto apressada.
Queria a perspectiva de uma pessoa mais velha que fora muito ligada à escola. Helena a convidou para entrar e lhe ofereceu chá. Laura olhou ao redor da casa pequena, os livros velhos, as fotografias de turmas, o lenço de lã junto à porta, os vasos na janela. Era um lugar ordenado e limpo, mas notava-se a solidão. Laura começou com perguntas habituais para uma nota local. Quanto tempo vivia na vila? Quantos anos havia ensinado? Quando a escola fechou, e se lamentava as mudanças. Helena respondeu com calma. Não lamento as mudanças. Lamento quando chamam de mudança o apagar. Laura parou de escrever por um momento. A resposta era mais afiada do que esperava. Perguntou se considerava o projeto da zona turística como uma forma de apagar a escola. Se um lugar que abriu suas portas de graça para crianças pobres se converte em um lugar onde se tem que pagar para entrar, como a senhora chamaria isso? Perguntou Helena. Laura mencionou que Verônica Marques havia dito que conservariam a fachada algumas carteiras e criariam um canto comemorativo. Conservar a fachada de uma escola não é o mesmo que conservar sua alma, respondeu Helena, olhando pela janela para a colina. Pode-se guardar o casaco de um morto, mas isso não o faz voltar à vida. A jornalista já não tomava notas tão rápido. A história deixava de ser uma simples oposição de uma professora idosa ao progresso. Helena não falava de nostalgia pessoal, mas de algo mais profundo. Contou que aquela escola de pedra havia sido o único lugar em São Bento onde um menino pobre se sentava no mesmo banco que o filho do dono de terras, mesmo que usasse roupa rasgada ou sapatos com buracos. Dentro da sala de aula, todos escreviam a mesma letra e liam a mesma página. A escola não resolvia todas as injustiças, mas pelo menos dava um lugar de onde não os expulsavam. Falou de Olívia Pires, que desmaiou de fome na aula e anos depois se tornou enfermeira. De Rogério Dias, que escrevia a letra R ao contrário. Mas acabou sendo o melhor carpinteiro da vila de crianças sem casaco de inverno, para as quais Afonso acendia o fogão mais cedo para que não lhes tremesse a mão ao escrever. Laura levantou o olhar. A senhora se lembra de todas essas histórias. Não me lembro de todas as notas, disse Helena, mas lembro de quem chegava com o estômago vazio, quem escondia hematomas sob a manga e quem escrevia o nome de sua mãe pela primeira vez e sorria como se tivesse conquistado o mundo. Nesse momento, enquanto Helena se levantava para buscar outra fotografia, Laura viu sobre a mesa o caderno aberto e o envelope. Leu o nome escrito com letra clara, Senhor Anselmo Moraes. O nome lhe pareceu familiar instantaneamente. Anselmo Moraes era um advogado conhecido na província. Havia aparecido em notícias por defender patrimônios públicos e disputas sobre bens comuns. Conhece o senhor Anselmo Moraes? Perguntou Laura. Foi meu aluno. Respondeu Helena, pegando o envelope rapidamente. Laura não pôde esconder sua surpresa. Anselmo Moraes estudou na escola de São Bento. Carteira do fundo junto à parede. Gostava de se sentar onde poucos o olhavam. A jornalista perguntou se pensava em enviar-lhe a carta. Helena não respondeu de imediato. Segurou o envelope, passou os dedos pela borda do papel, mas não o fechou. A dúvida era visível. Laura sugeriu que, se era um antigo aluno e agora advogado, talvez pudesse ajudar com o tema da escola. Helena negou com a cabeça. Não escrevi para pedir ajuda. Então, para que escreveu? Perguntou Laura, com voz mais suave. Para perguntar se ele ainda se lembra. Helena abriu o caderno e lhe mostrou a página com o nome de Anselmo e a redação final. Laura leu a promessa infantil. Prometo, professora, prometo que quando for grande não deixarei que fechem este lugar. Abaixo estava a assinatura torta e desbotada. A jornalista ficou olhando as letras por um bom tempo. Aquilo já não era apenas um detalhe jornalístico interessante, era a promessa de um menino pobre à sua professora guardada por décadas. Guardou isso todos estes anos? Perguntou Laura.
Guardo os trabalhos de todos os meus alunos. Não porque todos fossem bons, mas porque houve momentos em que um menino escreveu o melhor de si mesmo e depois, ao crescer, o esqueceu. Laura perguntou se ela acreditava que Anselmo havia esquecido. Helena fechou os olhos por um instante. Não sei, e é precisamente isso que me dá medo. A conversa continuou. Laura quis saber por que não havia enviado a carta. Helena colocou o envelope sobre a mesa e olhou a xícara de chá já fria. As pessoas mais velhas temem mais do que tudo incomodar. Laura guardou silêncio. A frase era simples, mas pesada. Helena precisava de ajuda, mas tinha medo de que sua chamada se tornasse um fardo para quem ela havia ajudado. Beatriz chegou pouco depois com um pequeno pacote de pão. Ao ver Laura e o caderno sobre a mesa, uniu-se à conversa. Lembrou que sua mãe havia costurado as cortinas da sala e que todas as famílias haviam contribuído com algo que ficou registrado nos documentos do arquivo. Helena mencionou que no quarto do arquivo fechado poderia estar o livro de contribuições e as atas que demonstravam que a escola não era um bem qualquer para vender. Quando Laura se foi, já não pensava em escrever uma nota rápida sobre o projeto turístico. Levava em seu caderno os nomes, as histórias e a imagem de uma carta que ainda não havia sido enviada. Olhou mais uma vez para a casa para a casa de Helena, do final da ladeira. Sabia que a próxima nota que escreveria não seria apenas sobre um prédio velho, mas sobre uma vila que estava a ponto de vender sua própria memória. Dentro da casa, a carta continuava sobre a mesa, ainda sem selo, mas já não estava completamente escondida. Alguém mais a havia visto. Alguém mais havia lido a promessa. Helena pegou o envelope com suavidade e passou os dedos sobre o nome Senhor, Anselmo Moraes. Em seu coração, ele continuava sendo Anselminho, o menino da carteira do fundo que escondia seus sapatos rasgados e perguntava se estudar muito faria com que as pessoas olhassem seu rosto em vez de seus pés. A carta continuava sem ser enviada, mas o silêncio ao redor dela havia se rompido. Depois da visita de Laura Ferraz, Dona Helena Almeida permaneceu um longo tempo sentada em frente à mesa. A carta sem enviar e o caderno de notas continuavam abertos sob a luz da lâmpada. A assinatura infantil de Anselmo Moraes parecia olhá-la da página amarelada. Aquelas letras tortas a levaram de volta a um inverno distante, quando o menino da última fila ainda não era advogado, nem tinha nome conhecido na província. Aquele inverno chegou cedo a São Bento. A geada cobria a ladeira todas as manhãs e o vento frio entrava pelas frestas das janelas da escola. Afonso tinha que espalhar cinza do fogão no pátio para que as crianças não escorregassem. A sala de aula era pobre, mas para muitos era o lugar mais quente do dia, não pelo fogo, mas porque ali os chamavam pelo nome e ninguém os expulsava. Anselmo Moraes chegou atrasado numa manhã de chuva gelada. Entrou com o cabelo molhado, os ombros escuros pela água e a pasta apertada contra o peito. Seus sapatos faziam um ruído úmido sobre o chão de pedra. Um dos sapatos tinha o dedo à mostra e a sola quase descolada. Várias crianças se viraram e riram. Anselmo, seus sapatos também querem deixar a escola, disse um. Anselmo não respondeu, baixou a cabeça. Meteu os pés rapidamente sob a carteira do fundo e apertou as bordas de seu caderno. Helena ouviu as risadas, mas não repreendeu toda a turma de imediato. Sabia que se transformasse o menino em centro de pena, ele se sentiria pior. Apenas bateu suavemente o giz contra o quadro negro e disse: Hoje quem rir antes de começar a lição terá que ler o dobro. Parece que nesta turma há muitos com vontade de praticar a voz. As risadas cessaram. Anselmo continuou, sem levantar o rosto. Durante a leitura, Helena chamou as crianças uma a uma. Quando chegou a vez de Anselmo, viu que suas mãos tremiam. Para se levantar,
Teria que tirar os pés de debaixo da carteira. Mudou a forma de chamá-lo. Anselmo, leia do seu lugar hoje. Faz muito frio para todos se levantarem. Não queremos que as janelas fiquem com ciúmes. A turma pensou que era uma brincadeira. Anselmo entendeu. Olhou-a por um segundo e leu de seu lugar. Sua voz era baixa e tropeçava em algumas palavras, mas foi ganhando segurança. Helena não o elogiou em excesso, apenas disse: Bem, você não se rendeu na palavra mais difícil. Ao terminar a aula, Anselmo não saiu correndo como os outros. Ficou fingindo que procurava um lápis até a sala ficar vazia. Então inclinou-se e limpou a lama do sapato rasgado, como se com isso pudesse esconder o buraco. Helena se aproximou sem olhar diretamente para os sapatos. Veio pelo caminho da ravina. Sim, respondeu Anselmo secamente. Por lá tem menos gente. Menos gente ou menos gente que vê seus pés. O menino ficou rígido e se levantou de repente, abraçando seu caderno. Vou embora. Helena não o deteve com a mão, apenas disse com voz tranquila. Anselmo pode-se ser pobre por muitas razões, mas nenhuma criança tem a culpa de seus sapatos estarem rasgados. Mesmo assim, eles riem, respondeu ele com raiva contida. Então a culpa está na risada, não nos sapatos. Anselmo não chorou. Havia aprendido a engolir as lágrimas antes que os mais velhos as vissem, mas seus ombros pequenos tremiam. Disse que não voltaria à escola, que estudar não consertava os sapatos. Helena se ajoelhou e amarrou com cuidado o cadarço rompido que ele havia unido com lã. Não o fez como quem dá esmola, mas como quem arruma algo normal na sala. Estudar não conserta os sapatos de hoje, disse ela, mas pode te levar a um lugar onde você possa comprar sapatos e ninguém se atreva a rir. Anselmo a olhou com desconfiança e esperança misturadas. De verdade. Ninguém pode prometer que sua vida será fácil, mas posso prometer que se você deixar a escola agora, aqueles que riem hoje terão razão ao pensar que você não chegará mais longe. Nos dias seguintes, Anselmo faltou várias vezes. Às vezes chegava atrasado com os olhos fundos por ter que ajudar sua mãe a carregar água ou lenha. Sua mãe Isidora lavava roupa para fora e o homem que vivia com eles costumava beber e considerava a escola uma perda de tempo. Uma manhã, Anselmo chegou sem caderno. Quando Helena pediu que abrissem os exercícios, ele ficou calado. Um colega sussurrou que ele não tinha mais caderno. Anselmo se levantou vermelho de vergonha. Esqueci. Helena não o desmascarou. Abriu uma gaveta, tirou um caderno novo envolto em papel pardo e o colocou sobre sua mesa. Há um caderno que sobrou da escola. Quem precisar pode pegá-lo no final da aula. Ninguém perguntará por quê. Porque quem perguntar muito terá que copiar mais. Ao terminar a aula, Anselmo ficou. Aproximou-se da mesa sem olhar para a professora. Se é da escola, eu pego emprestado. Quando tiver dinheiro, eu devolvo. Esta escola não vende cadernos a seus alunos, respondeu Helena. Mas não quero que me deem nada de graça. Então pague escrevendo o caderno inteiro sem deixar nenhuma página em branco. Essa é a forma mais justa de pagar. Anselmo pegou o caderno como se fosse algo valioso demais para ele. Antes de ir, perguntou em voz baixa se ela o havia comprado. Helena respondeu sem levantar o olhar do caderno de notas. Você pergunta demais. Com certeza, amanhã terá que copiar mais. Ele entendeu que ela não queria envergonhá-lo. Pela primeira vez, sorriu um pouco. Helena também descobriu que Anselmo costumava ficar sem comer. Ao meio-dia, enquanto os outros tiravam pão e queijo, ele dizia que não tinha fome e ia para trás da amendoeira. Mas seus olhos denunciavam o contrário. Ela não podia lhe dar comida na frente de todos. Todas as manhãs, antes que as crianças chegassem, colocava um pedaço pequeno de pão envolto em um pano dentro da carteira do fundo. Na primeira vez, Anselmo o levou à mesa dela. Alguém esqueceu aqui. Coma, disse Helena sem levantar o olhar.
Coisas esquecidas por muito tempo na sala se tornam responsabilidade de quem as encontra. Anselmo franziu a testa. Não é meu. Tem razão, mas seu estômago vazio também não é culpa sua. Desde então, de vez em quando, aparecia pão, um pedaço de queijo ou umas amêndoas naquela carteira. Anselmo nunca agradecia diretamente. Limpava a carteira com mais cuidado, colocava os dizes em ordem ou ficava para fechar as janelas. Helena entendia que essa era sua forma de agradecer, sem ter que admitir que havia recebido ajuda. Um dia, durante o recreio, um menino voltou a zombar dos sapatos e do cheiro de fumaça de Anselmo. Anselmo se lançou contra ele e os dois rolaram pelo chão junto à amendoeira. Helena os separou. Não repreendeu Anselmo na frente de todos. Fez com que todos entrassem na sala e fechou a porta. Depois escreveu no quadro negro duas palavras: pobreza e vergonha. Estas duas palavras são a mesma coisa? Perguntou. Ninguém se atreveu a responder. Pobreza é quando em casa falta dinheiro, falta pão, falta agasalho. Vergonha é quando se tem boca para rir da necessidade de outro, mas não se tem coração para se calar. Depois da aula, reteve Anselmo. Ele pensou que seria castigado. Bati primeiro. Eu sei. Sua mão errou, disse Helena, mas sua dor não errou. Depois acrescentou: da próxima vez use as palavras antes dos punhos. Os punhos doem por um tempo. As palavras certas podem fazer alguém se envergonhar por toda a vida. Aquelas lembranças enchiam agora a casa silenciosa. Helena passou os dedos mais uma vez sobre a assinatura no caderno. O menino que escondia seus sapatos rasgados sob a carteira havia cumprido sua promessa de ter voz um dia. Agora, só restava saber se essa voz ainda se lembrava do lugar onde havia nascido. A carta continuava sobre a mesa junto ao caderno. Helena a olhou por um longo tempo. A escola continuava fechada na colina, mas o nome de Anselmo Moraes já não era apenas uma lembrança. Era uma porta que, pela primeira vez em muitos anos, parecia possível abrir. Sim, na quietude daquela noite após a visita de Laura, Dona Helena Almeida ficou olhando a carta selada e o caderno de notas aberto sobre a mesa. A assinatura infantil de Anselmo já não estava escondida no fundo de uma caixa de lata. Agora compartilhava espaço com o livro de contribuições da vila e com o olhar atento de uma jovem jornalista. Lá fora, a chuva havia cessado e a vila dormia. Mas dentro da pequena casa, no final da ladeira, algo havia mudado para sempre. A promessa de um menino pobre viera à luz, e o silêncio que por anos protegeu o orgulho de uma professora idosa começava a se romper. Chegaria essa carta ao seu destino? Poderia a voz de um aluno que fugiu de sua própria pobreza retornar a tempo de salvar a escola que o salvou? Ou a vila seguiria em frente, deixando que as lembranças se vendessem junto com as pedras que um dia levantaram com suas próprias mãos? No dia seguinte, Beatriz Costa chegou cedo à casa de Dona Helena. Levava um pano com pão recém-assado e uma expressão decidida que não tinha dias atrás. Juntas subiram a ladeira em direção à escola de pedra. Afonso as esperava junto ao portão de ferro com um frasco de óleo, um martelo pequeno e seu molho de chaves. O vento da manhã movia as folhas secas no pátio, e Afonso abriu o portão com o mesmo rangido longo de sempre. Os três entraram em silêncio. Helena caminhava mais devagar que no dia anterior, mas seu passo era firme. Beatriz olhava ao redor com olhos novos, como se visse o lugar pela primeira vez depois de muitos anos. Chegaram até o final do corredor e pararam em frente à porta baixa do arquivo. A madeira estava inchada pela umidade e a placa Arquivo Escolar mal se lia. Afonso jogou óleo na fechadura e esperou. Tentou girar a chave várias vezes. A fechadura resistia. Bateu suavemente com o martelo nas bordas para afrouxar a madeira inchada. Depois de várias tentativas, a porta cedeu com um gemido.
Um cheiro forte de papel velho e umidade saiu do interior. Helena foi a primeira a entrar. O quarto era pequeno e escuro. Estantes de madeira cobriam as paredes cheias de pastas amarradas com fitas, livros de registro e caixas de papelão. O pó cobria tudo. Beatriz abriu uma janela estreita e a luz entrou debilmente. Começaram a procurar. Afonso levantava caixas pesadas enquanto murmurava que tudo aquilo só servia para criar ratos. Beatriz limpava com um pano as capas dos livros. Helena revisava com cuidado cada pasta. Encontraram atas de reuniões antigas, listas de alunos de diferentes anos e faturas de pequenos reparos. Em uma estante superior, atrás de uns livros didáticos velhos, Helena encontrou um livro grande de capas marrons. Desceu-o com as duas mãos. Ao abri-lo, viu as páginas cheias de nomes e quantias. Era o livro de contribuições para a construção da escola. Ali estavam registrados os que haviam dado pedras, os que haviam levado madeira, os que haviam trabalhado dias inteiros e os que haviam dado dinheiro, mesmo que pouco. Beatriz se aproximou e reconheceu o nome de sua mãe. Haviam anotado 2 metros de tecido para as cortinas. Mais abaixo, aparecia o pai de Rogério, com a entrega de várias tábuas de carvalho. Havia dezenas de famílias. No final do livro, uma nota escrita com letra clara dizia que o terreno e o prédio eram cedidos à vila, com a condição de que fossem usados sempre para a educação e benefício da comunidade. Helena passou os dedos sobre as linhas. Aquele livro não era apenas um registro de contas, era a prova de que a escola nunca pertencera apenas à prefeitura para ser vendida livremente. Afonso se aproximou e olhou por cima do ombro de Helena. É isso que a senhora procurava, não é? Sim, respondeu Helena. Isso demonstra que não podem vendê-la como um terreno vazio qualquer. Beatriz propôs levar o livro para a casa de Helena para copiar as páginas mais importantes. Afonso fechou a porta do arquivo com mais cuidado do que antes. Enquanto desciam a ladeira, Beatriz falou pouco. Olhava para o livro que Helena levava contra o peito, como se entendesse pela primeira vez o peso do que estavam fazendo. À tarde, Laura Ferraz voltou à vila. Havia passado a manhã investigando sobre Anselmo Moraes, confirmou que era um advogado respeitado, especializado em casos de patrimônio público e disputas territoriais. Trazia cópias de alguns artigos antigos onde seu nome aparecia. Encontrou-se com Beatriz perto da praça e juntas foram à casa de Helena. Quando entraram, Helena estava sentada à mesa com o livro de contribuições aberto. Laura pediu permissão para vê-lo. Leu as páginas com atenção e tomou notas detalhadas. Perguntou se Helena havia decidido enviar a carta. A idosa olhou para o envelope que continuava sobre a mesa, mas não respondeu diretamente. Ainda não, disse por fim. Laura não insistiu. Em vez disso, propôs escrever um artigo mais amplo, não só sobre o projeto turístico, mas sobre a história real da escola e as condições de sua construção. Helena aceitou com uma condição. Não queria que usasse o nome de Anselmo ainda. Não desejava que o expusessem antes que ele mesmo pudesse escolher. Beatriz ficou até tarde ajudando a copiar as páginas mais importantes do livro. Quando se foi, Helena ficou sozinha mais uma vez. Pegou a carta e a colocou junto ao livro de contribuições. A assinatura infantil de Anselmo e as listas de famílias que haviam construído a escola estavam agora uma ao lado da outra. Naquela noite, a chuva voltou fina e constante. Helena não dormiu muito. Pensava no quarto do arquivo, nos nomes escritos à mão, na promessa de um menino e na carta que ainda não havia saído de sua casa. Sabia que o tempo estava se esgotando. A prefeitura e a empresa de Tarcísio continuavam avançando com os preparativos. Ao amanhecer, Helena se levantou, dobrou a carta com cuidado e a guardou no envelope. Não a enviou, mas também não a escondeu.
Deixou-a visível sobre a mesa, como se já não pudesse continuar fingindo que tudo podia continuar em silêncio. Enquanto isso, Laura trabalhava em seu artigo no quarto que alugara perto da praça. Escrevia sobre uma escola construída por toda uma vila e ameaçada pela mesma vila que a havia erguido. Não mencionava ainda o nome de Anselmo Moraes, mas sabia que essa omissão não duraria muito. A escola continuava fechada na colina. O portão de ferro continuava com seu cadeado novo, mas dentro das casas da vila, em cadernos velhos e em cartas, sem enviar algo, começava a despertar. Um nome em uma página amarelada já não estava só. Agora tinha companhia em um livro grande de capas marrons, cheio de assinaturas de gente que quase ninguém mais se lembrava. 2 dias depois de abrir o arquivo, o artigo de Laura Ferraz foi publicado no jornal regional. A manchete era sóbria, mas direta. A escola que uma vila construiu e agora quer vender. Não havia exagerado. Contava a história de Ratten, contava a história da escola de pedra com fatos claros como as famílias da vila haviam contribuído com pedras, madeira, tecido e dias de trabalho. Como o terreno fora cedido com a condição expressa de uso educacional. E como Dona Helena Almeida, professora, por 30 anos ainda guardava os cadernos onde as crianças prometiam proteger aquele lugar. O artigo mencionava o livro de contribuições encontrado no arquivo e citava algumas das páginas mais importantes. Não revelava o nome de Anselmo Moraes, nem falava da carta sem enviar, respeitando o pedido de Helena. No entanto, descrevia com detalhe como uma professora idosa caminhava sozinha até a escola fechada e lembrava os nomes de todas as crianças que haviam passado por suas salas de aula. A reação em São Bento não demorou. Pela manhã, na padaria de Beatriz, várias pessoas comentavam o artigo enquanto compravam pão. Algumas o defendiam, outras diziam que Laura havia exagerado as coisas e que a vila precisava do dinheiro do projeto. Beatriz servia o pão em silêncio, mas quando alguém criticava Helena, respondia com voz firme que ela mesma havia visto o livro de contribuições e que tudo o que estava escrito era verdade. Verônica Marques leu o artigo em seu gabinete na prefeitura, deixou-o sobre a mesa com um gesto sério e ligou imediatamente para Tarcísio Guedes. O empresário chegou pouco depois, com o jornal dobrado sob o braço. Seu sorriso habitual havia desaparecido. Isso complica as coisas, disse Tarcísio. As pessoas começam a fazer perguntas. Precisamos acelerar o processo antes que mais pessoas se ponham do lado da idosa. Verônica assentiu, mas seu rosto mostrava preocupação. Ela também havia sido aluna daquela escola. O artigo lhe lembrava coisas em que preferia não pensar muito. Enquanto isso, Helena recebeu várias visitas naquela manhã. Primeiro chegou Afonso, que trazia notícias frescas da prefeitura. Contou-lhe que Verônica havia pedido para revisar todos os documentos antigos antes de seguir adiante. Depois apareceu Rogério Dias, o carpinteiro. Trazia uma pequena caixa de madeira e ficou de pé junto à porta um tanto desconfortável. Li o artigo, disse Rogério. Vi o nome do meu pai no livro de contribuições. Ele entregou a madeira para várias carteiras. Não sabia que ainda estava registrado. Helena o convidou a se sentar. Rogério contou-lhe que seu pai havia trabalhado vários dias de graça na construção da escola. Ao terminar, Helena lhe mostrou a página onde seu nome aparecia. Rogério passou os dedos sobre as letras com respeito. Não posso ficar calado agora, murmurou. À tarde, Olívia Pires, a enfermeira, também foi visitá-la. Levava uma pasta com fotografias antigas da escola e de seus colegas de classe. Sentou-se em frente a Helena e lhe disse que o artigo a havia feito lembrar o dia em que desmaiou de fome na sala e como a professora a levara para sua casa sem fazer um escândalo na frente dos outros. Pensei que tudo isso já não importava, confessou Olívia, mas ao ler senti vergonha de ter esquecido por tantos anos. Helena escutava sem interromper.
Não pedia que se unissem a ela, apenas respondia que cada um devia decidir o que fazer com suas próprias lembranças. Laura voltou à casa de Helena ao entardecer. Trazia vários exemplares do jornal e estava visivelmente nervosa. Contou-lhe que o artigo fora compartilhado fora da vila e que algumas pessoas da capital haviam começado a escrever perguntando pelo caso. Helena agradeceu-lhe por ter respeitado seu pedido de não mencionar Anselmo. Ainda não é o momento, disse Helena. Naquela mesma noite, na padaria que Beatriz mantinha aberta até tarde, reuniram-se vários antigos alunos. Rogério Dias foi o primeiro a chegar. Depois chegaram Olívia Alberto Neves, que fora o carteiro da vila, e Isaura Gomes. Beatriz fechou a porta com chave e colocou o livro de contribuições que Helena lhe confiara sobre uma mesa. Falaram durante horas, lembraram nomes, anedotas e promessas esquecidas. Rogério propôs que, se a escola fosse salva, ele repararia a placa da entrada com suas próprias mãos. Olívia disse que podia organizar palestras de saúde para os idosos. Alberto ofereceu ensinar as crianças a escrever cartas corretamente. Pouco a pouco, a reunião deixou de ser apenas um encontro de nostalgia e se tornou um plano concreto para defender a escola e defender a escola. Enquanto isso, em sua casa, Helena voltou a ler a carta dirigida a Anselmo, dobrou-a com cuidado e a guardou no envelope. Sabia que o artigo de Laura havia movido as águas. Sabia também que o tempo estava se esgotando. Verônica e Tarcísio não ficariam quietos depois do publicado. Antes de dormir, Helena saiu por um momento ao umbral de sua casa. Olhou para a colina escura onde estava a escola. As luzes da vila brilhavam abaixo, mas a escola permanecia em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu que já não estava completamente sozinha naquela defesa. No dia seguinte, mais pessoas se aproximaram para perguntar pelo livro de contribuições. O artigo havia aberto uma fenda. Não era ainda uma rebelião aberta, mas sim um murmúrio que crescia. Beatriz contou que várias mães haviam passado pela padaria para dizer que seus filhos também haviam estudado ali. Afonso comentou que alguém da prefeitura havia perguntado pelas chaves do arquivo. Helena escutava tudo com calma. Sabia que as palavras em um jornal não salvavam uma escola, mas também sabia que aquelas palavras haviam despertado algo que levava anos adormecido à memória coletiva de uma vila que havia construído com suas próprias mãos o lugar onde seus filhos aprenderam a ler. A carta sem enviar continuava sobre a mesa de sua casa. O livro de contribuições passava de mão em mão, e na colina, a escola de pedra esperava com suas paredes úmidas e suas carteiras vazias, para ver se mais alguém se lembrava da promessa que um menino havia escrito com letra torta muitos anos atrás. Os dias que se seguiram ao segundo artigo de Laura foram de movimento crescente em São Bento. A padaria de Beatriz se tornou o centro natural das conversas. Toda manhã, ao abrir, encontrava alguém esperando com o jornal dobrado ou com uma pergunta sobre o livro de contribuições. Beatriz havia colocado uma mesa junto à janela, onde qualquer um podia ler as cópias das páginas mais importantes. Muitas pessoas reconheciam os nomes de seus familiares e ficavam um pouco mais falando em voz baixa. Rogério Dias foi um dos mais ativos. Chegava cedo antes de abrir sua oficina de carpintaria e ajudava Beatriz a organizar as assinaturas. Haviam preparado uma folha simples, onde se pedia à prefeitura que revisasse completamente os documentos da escola antes de qualquer venda. A petição mencionava a condição de uso educacional e solicitava uma reunião aberta com todos os vizinhos. Rogério assinou primeiro e depois foi de casa em casa entre os antigos alunos. Olívia Pires se uniu com energia. Como enfermeira da vila, conhecia quase todas as famílias, visitava os idosos e lhes lia partes do artigo. Muitos lembravam ter levado pedras ou ajudado na construção.
Alguns assinavam com mão trêmula. Outros pediam que lhes lessem o livro de contribuições para encontrar o nome de seus pais. Alberto Neves. O antigo carteiro percorria as casas mais afastadas, levava cópias da petição e explicava com paciência o que estava em jogo. E Isaura Gomes, mais reservada, ajudava na padaria à tarde e cantava em voz baixa as canções da escola quando alguém pedia. Pouco a pouco, a petição deixou de ser apenas algumas assinaturas e se tornou uma lista que crescia a cada dia. Helena não saía muito de casa, mas recebia a todos que queriam visitá-la. Escutava as histórias que lhe contavam, corrigia algum detalhe do livro de contribuições e lembrava nomes que outros haviam esquecido. Não pedia que assinassem, apenas dizia que cada um devia decidir segundo sua própria consciência. No entanto, sua presença tranquila e suas palavras medidas davam força a quem duvidava. Verônica Marques observava tudo da prefeitura com crescente preocupação. Recebia visitas de vizinhos que antes apoiavam o projeto e agora perguntavam pelos documentos antigos. Tarcísio Guedes ligava para ela quase diariamente, exigindo que fixasse uma data para a assinatura do contrato. O empresário insistia que os atrasos só trariam perdas e que as lembranças sentimentais não podiam deter o progresso. Verônica respondia que precisava manter a calma na vila, mas, em particular, começava a sentir o peso das decisões que havia impulsionado. Uma tarde, Beatriz levou à casa de Helena a petição já com mais de 80 assinaturas. Helena a leu com atenção e acrescentou seu nome no final com letra clara. Depois olhou para Beatriz e Rogério, que a acompanhavam. Isto já não é apenas a minha voz, disse. É a voz de muitos que começam a se lembrar. Rogério propôs entregar a petição na prefeitura no dia seguinte. Beatriz sugeriu que fossem vários juntos para que não parecesse algo pessoal de Helena. Olívia e Alberto se ofereceram para acompanhá-los. Helena aceitou ir também embora, soubesse que sua presença poderia incomodar Verônica. No dia seguinte, um pequeno grupo subiu até a prefeitura. Helena caminhava no meio apoiada em sua bengala. Beatriz levava a pasta com a petição e as cópias das páginas do livro de contribuições. Quando entraram, Verônica os recebeu em seu gabinete. Seu rosto mostrava cansaço. Escutou a explicação de Rogério, pegou a pasta e folheou as assinaturas em silêncio. Entendo o que sentem, disse Verônica. Mas a prefeitura tem que pensar no futuro da vila inteira. Há famílias que precisam de trabalho e estradas que precisam ser consertadas. Ninguém diz que não se precisa de trabalho, respondeu Beatriz. Mas não podemos consegui-lo vendendo algo que não nos pertence completamente. Esta escola foi construída pela vila com uma condição clara. Verônica olhou para Helena. As duas mulheres se sustentaram o olhar por um momento. Dona Helena, disse Verônica, a senhora sabe melhor que ninguém o quão difícil é manter uma vila viva. Eu sei, respondeu Helena. Por isso mesmo não podemos viver esquecendo como chegamos até aqui. A reunião terminou sem promessas concretas. Verônica disse que estudaria a petição e consultaria o conselho. Quando o grupo saiu, Beatriz parecia decepcionada, mas Helena caminhava com passo mais seguro. Pelo menos agora tiveram que escutar, disse Helena no caminho de volta. Naquela mesma tarde, Laura chegou com notícias. Seu segundo artigo estava prestes a ser publicado e havia recebido interesse de um jornal maior da província. Mostrou a Helena o rascunho. Desta vez, mencionava com mais detalhe as condições legais da cessão do terreno e citava fragmentos do livro de contribuições. Helena leu com atenção e deu sua aprovação. À noite, na padaria, o grupo se reuniu novamente. Já eram mais de 100 assinaturas. Rogério propôs organizar uma pequena marcha silenciosa até a escola para mostrar que as pessoas não haviam esquecido. Olívia sugeriu convidar mais famílias jovens para que vissem o lugar com seus próprios olhos. Helena escutava e de vez em quando dava uma ideia breve. Antes que todos se fossem,
Helena pegou a carta dirigida a Anselmo, segurou-a por um momento entre as mãos e depois a guardou no bolso de seu casaco. Não disse nada, mas Beatriz notou o gesto e sorriu ligeiramente. Os dias seguintes trouxeram mais assinaturas e mais conversas. Alguns que, a princípio, apoiavam o projeto turístico começaram a propor soluções intermediárias, usar parte do terreno para turismo, mas manter a escola como espaço comunitário. O murmúrio se tornava mais forte. A escola já não era apenas um prédio velho na colina, era um símbolo do que a vila havia sido e do que ainda podia ser. Helena subiu mais uma vez até o portão de ferro, parou em frente a ele e apoiou a mão nas grades frias. A escola continuava fechada, mas já não parecia tão sozinha. Abaixo na vila, as vozes continuavam se unindo, e em seu bolso, a carta sem enviar esperava o momento adequado. A petição, com mais de 120 assinaturas, já estava nas mãos da prefeitura. No dia seguinte à entrega, a vila amanheceu com um ambiente diferente na praça, na padaria e junto ao chafariz. As pessoas falavam abertamente sobre o tema. Alguns que antes apenas murmuravam, agora defendiam com clareza a necessidade de revisar os documentos. Beatriz mal dava conta de atender clientes e responder perguntas sobre o livro de contribuições. Rogério Dias dedicou toda a manhã a consertar uma mesa velha que havia encontrado em sua oficina. Dizia que era prática para as futuras reuniões. Olívia Pires visitou várias casas de famílias com crianças pequenas e lhes explicou que a escola poderia servir também para atividades depois da aula. Alberto Neves distribuiu cópias da petição nos caminhos mais afastados da vila. Pouco a pouco, o grupo que se reunia na padaria à tarde crescia. Verônica Marques sentia a pressão. Na prefeitura recebia visitas constantes. Vizinhos que antes apoiavam o projeto turístico agora pediam explicações sobre as condições de cessão do terreno. Tarcísio Guedes. Chegou naquela mesma tarde, visivelmente irritado. Bateu com o dedo no jornal sobre a mesa e exigiu que se fixasse de uma vez a data da assinatura. Não podemos continuar atrasando isso por umas assinaturas e umas lembranças velhas, disse Tarcísio. A empresa já investiu tempo e dinheiro. Se isso continuar assim, pediremos responsabilidades. Verônica escutava em silêncio. Sabia que Tarcísio tinha razão quanto aos prazos, mas também via como a vila mudava de opinião a cada dia. Prometeu que tentaria fechar o assunto o mais rápido possível, mas sua voz já não soava tão segura como antes. Helena continuava sua rotina tranquila. Subia a cada tarde até a escola, parava em frente ao portão e observava as paredes de pedra. Afonso a acompanhava às vezes e lhe contava os rumores que ouvia. Uma tarde, enquanto retornavam, encontraram um grupo de jovens que haviam subido por curiosidade depois de ler os artigos. Helena lhes permitiu olhar através das grades e lhes contou brevemente como era a escola quando estava cheia de crianças. Os jovens ouviram em silêncio e foram embora pensativos. Na padaria, a reunião da tarde reuniu mais de 20 pessoas. Beatriz havia preparado café e pão para todos. Rogério propôs que, se conseguissem deter a venda, ele organizaria um grupo de trabalho para reparar o mais urgente da escola. Olívia sugeriu criar um calendário de atividades para quando o lugar voltasse a abrir. Alberto ofereceu-se encarregar de levar os convites às famílias que viviam mais longe. Helena escutava de sua cadeira e de vez em quando intervinha com alguma observação breve e precisa. Não se trata de voltar ao passado, disse em um momento. Trata-se de que o futuro não se construa sobre o esquecimento. As palavras de Helena ficavam gravadas em quem a escutava. Ninguém falava de Vitória ainda. Sabiam que Verônica e Tarcísio continuavam trabalhando para fechar o acordo, mas o ambiente havia mudado. Já não era apenas uma professora idosa defendendo sua escola, era uma vila começando a se lembrar do que havia construído. Laura Ferraz trabalhava sem descanso.
Seu terceiro artigo estava quase pronto e recolhia depoimentos de vários signatários da petição. Falava com clareza das obrigações legais que a prefeitura parecia ter ignorado. Antes de publicá-lo, foi à casa de Helena para ler-lhe alguns fragmentos. Helena ouviu com atenção e apenas pediu que mantivesse o tom respeitoso, que a verdade fale por si só, disse. Naquela noite, Helena ficou sozinha em frente à mesa, pegou a carta para Anselmo e a leu mais uma vez. A assinatura infantil do caderno continuava ali ao lado do livro de contribuições. Tomou uma decisão, dobrou a carta com cuidado, meteu-a no envelope e a selou. Não a enviou ainda, mas já não a deixou sobre a mesa. Guardou-a no bolso de seu casaco como se estivesse pronta para sair quando chegasse o momento. No dia seguinte, a pressão aumentou. Verônica convocou uma reunião urgente do Conselho Municipal. Tarcísio compareceu como convidado. Na vila, corria o rumor de que queriam fixar a data da assinatura para a semana seguinte. Beatriz Rogério e Olívia souberam e decidiram organizar uma vigília silenciosa em frente à prefeitura. Não gritaram nem protestaram com cartazes, apenas ficaram ali de pé, em silêncio, com cópias da petição nas mãos. Helena não participou da vigília. Preferiu subir mais uma vez até a escola. Parou por um longo tempo em frente ao portão e apoiou a testa contra os ferros frios. Afonso estava ao seu lado calado. Nenhum dos dois falou muito. Não era preciso. Ambos sabiam que o momento decisivo se aproximava. Quando Helena desceu para a ICA, encontrou-se com Beatriz, que retornava da vigília. A padeira lhe contou que várias pessoas mais se haviam unido durante a tarde. Verônica havia saído para falar com eles, mas não havia prometido nada concreto. Helena assentiu e apenas disse que continuem escutando. Naquela noite, na pequena casa, no final da ladeira, Helena preparou suas coisas com calma. Colocou o caderno de notas, o livro de contribuições e a carta selada em uma bolsa de tecido. Sabia que em breve teria que levar tudo isso ao lugar onde se decidiria o futuro da escola. A vila já não estava dividida entre quem queria vender e quem queria conservar. Agora havia uma terceira voz, a de quem pedia que se fizesse o correto com toda a informação sobre a mesa. A pressão crescia a cada dia, e no meio dessa pressão, uma professora idosa esperava com paciência, segurando em suas mãos os papéis que lembravam a todos de onde vinham. A assinatura do contrato se aproximava, mas também se aproximava o momento em que a vila teria que decidir de verdade que tipo de futuro queria construir. Assim, com a carta já selada no bolso de seu casaco e a pressão crescendo dia após dia nas ruas de São Bento, Dona Helena Almeida sentia que o peso já não descansava apenas sobre seus ombros. A petição circulava, as vozes se uniam e a vila, que uma vez guardou silêncio, começava a se lembrar. A escola continuava fechada na colina, mas seu destino já não dependia unicamente de uma professora idosa. Agora dependia de se aqueles que haviam crescido entre seus muros teriam a coragem de defendê-la. Seriam suficientes as assinaturas e as lembranças para deter a assinatura do contrato. Ou Anselmo chegaria a tempo antes que a caneta tocasse o papel sob o teto da escola antiga. A vila estava prestes a decidir se venderia sua memória ou se finalmente aprenderia a protegê-la. Chegou o dia da assinatura. Desde a primeira hora da manhã, a prefeitura abriu o portão de ferro da escola de pedra. O pátio, que havia permanecido fechado por tanto tempo, foi varrido às pressas. As folhas secas foram amontoadas em um canto, mas as rachaduras no chão de pedra continuavam visíveis. Em frente à porta principal, colocaram uma mesa grande para a assinatura e atrás um grande painel com o desenho do futuro complexo turístico. Na imagem, a escola aparecia limpa e luminosa, com mesas no pátio, luzes entre os galhos da amendoeira e turistas sentados sob as antigas janelas. Verônica Marques chegou cedo e revisou cada detalhe. Queria que tudo transcorresse com rapidez e ordem.
Tarcísio Guedes apareceu pouco depois, sorridente e seguro, apertando mãos e repetindo que o projeto respeitaria a memória do lugar. Alguns vizinhos já estavam presentes. Beatriz Costa, Rogério Dias, Olívia Pires e Alberto Neves chegaram juntos e se colocaram perto da amendoeira. Afonso permanecia de pé junto a uma coluna com as mãos nos bolsos. As pessoas continuaram chegando. A princípio eram poucos, mas o pátio foi se enchendo mais do que Verônica esperava. Muitos levavam cópias da petição ou olhavam com curiosidade o painel do projeto. Laura Ferraz estava ali com seu gravador e seu caderno, tomando notas e observando tudo com atenção. Helena Almeida apareceu caminhando devagar pelo caminho da ladeira. Usava seu casaco cinza e uma bolsa de tecido apertada contra o peito. Beatriz se aproximou imediatamente ao seu lado. Quando Helena entrou no pátio, várias pessoas se afastaram para lhe dar passagem. Já não era a idosa invisível de meses atrás. Agora muitos sabiam seu nome e conheciam sua história. Verônica a viu e se aproximou com um gesto sério, mas educado. Dona Helena pode ficar, mas peço que respeite o ato de hoje. Respeitei muitos atos durante anos, respondeu Helena. Hoje só peço que este ato respeite o lugar onde se celebra. Tarcísio se uniu à conversa com seu tom conciliador habitual. Disse que o projeto incluía um canto comemorativo e que poderiam até colocar o nome de Helena em uma placa. Ela o olhou fixamente. Não quero uma placa. Quero que esta escola continue sendo o que sempre foi. Um. A cerimônia começou. Verônica se colocou em frente à mesa e falou dos anos difíceis da Vila da necessidade de encontrar novas fontes de renda e de como o projeto converteria um prédio fechado em uma fonte de vida e trabalho. Tarcísio interveio depois destacando que conservariam a fachada e alguns elementos originais para honrar a história. Quando Verônica se preparava para convidar os signatários à mesa, Helena deu um passo à frente. Antes que assinem, disse com voz clara, peço permissão para dizer umas palavras. Verônica hesitou, mas diante de tanta gente, não pôde negar facilmente. Seja breve, por favor, pediu. Helena tirou o caderno de notas de sua bolsa. O caderno velho de capas desgastadas e páginas amarelas contrastava com o painel brilhante do projeto. Abriu o caderno sob a amendoeira e começou a ler Rogério Dias, terceira carteira junto à janela. Escrevia a letra R ao contrário por meses, mas aquelas mãos depois construíram o primeiro armário da biblioteca da classe. Rogério baixou a cabeça. Seu filho, que estava ao seu lado, olhou-o de outra maneira. Olívia Pires, primeira carteira. Desmaiou de fome durante uma leitura, mas, anos depois, salvou muitas vidas no hospital. Olívia não conseguiu conter as lágrimas. Várias pessoas se viraram para olhá-la. Alberto Neves corria mais rápido que ninguém. Escrevia cartas de amor com erros de ortografia, mas depois levou o correio da vila por 30 anos, sem perder uma única carta importante. Alberto passou a mão pelos olhos. Helena continuou lendo nomes. Cada um era acompanhado de uma lembrança breve, mas precisa. O pátio ficou em silêncio. Os que haviam vindo apenas para ver a assinatura começaram a escutar com atenção. Verônica apertava os papéis em suas mãos. Tarcísio olhava o relógio com impaciência. Quando Helena chegou ao nome de Anselmo Moraes, sua voz se tornou mais lenta. Anselmo Moraes, carteira do fundo junto à parede. Pensava que estudar não consertava sapatos rasgados. Escondia os pés sob a carteira para que ninguém os visse. Perguntou uma vez se estudar muito faria as pessoas olharem seu rosto em vez de seus pés. O silêncio no pátio se tornou mais profundo. Muitos sabiam quem era Anselmo agora. Verônica interveio. Dona Helena, por favor, não transforme isso em um funeral. Um funeral é quando se enterra algo que já está morto, respondeu Helena. Eu estou aqui porque esta escola ainda respira. Tarcísio tentou retomar o controle.
Disse que os sentimentos eram compreensíveis, mas que o ato tinha que continuar. Convidou Verônica e os outros a se sentarem à mesa. Verônica pegou a caneta. O ambiente estava carregado. As pessoas murmuravam. Alguns pediam que se lesse a petição antes de assinar. Helena permaneceu de pé sob a amendoeira com o caderno aberto entre as mãos. Não impedia fisicamente a assinatura. Apenas estava ali, com sua presença tranquila, obrigando todos a passar diante dos nomes que havia lido. Verônica levantou a caneta. Nesse preciso instante, vindo do portão de ferro, ouviu-se o barulho de um carro que parava. Várias cabeças se viraram. Laura olhou para a entrada. Beatriz apertou o braço de Helena. Afonso meteu a mão no bolso, onde guardava o velho sininho. Um homem de terno escuro entrou no pátio levando uma maleta. Caminhava com passo firme, mas sem pressa. Helena não se virou imediatamente, mas fechou os olhos por um segundo, como se reconhecesse o som daqueles passos, embora tivessem passado muitos anos. O pátio inteiro prendeu a respiração. A caneta de Verônica ainda não havia tocado o papel. A assinatura estava suspensa no ar, sob o teto da escola antiga, que havia esperado este momento por tanto tempo. O pátio ficou em completo silêncio quando Anselmo Moraes entrou pelo portão de ferro. O homem, vestido com terno escuro, avançou com passo seguro, mas sem pressa, levando uma maleta na mão. Muitas pessoas o reconheceram instantaneamente. Outros mais jovens murmuraram seu nome ao ver que Verônica e Tarcísio se tensionavam visivelmente. Helena não se virou de imediato. Permaneceu sob a amendoeira com o caderno de notas entre as mãos, como se já soubesse quem acabara de chegar. Anselmo parou por alguns segundos na entrada. Olhou o pátio cheio de gente, o painel do projeto turístico, a mesa preparada para a assinatura e, finalmente, a figura pequena de Helena sob a árvore. Caminhou diretamente para ela. Quando chegou ao seu lado, parou como um aluno que se apresenta diante de sua professora depois de muitos anos ausente. Professora, disse com voz baixa, mas clara. Perdão por chegar tarde. Helena levantou o olhar e o observou com atenção. Não viu o advogado conhecido, mas o menino magro que se escondia na última carteira. Não peço que pague nenhuma dívida a Anselmo, respondeu ela. Só queria saber se ainda se lembrava do caminho. Anselmo baixou o olhar por um instante. Lembrei tarde, mas lembrei. E Verônica se aproximou rapidamente, tentando retomar o controle do ato. Senhor Anselmo, respeitamos sua presença, mas esta é uma assinatura oficial entre a prefeitura e a empresa. Se não tem representação legal formal, não pode intervir no procedimento. Anselmo se virou para ela com calma. Não vim para interromper. Vim para que se conheça toda a informação antes de assinar. Tarcísio Guedes interveio com um tom cortante. Os sentimentos pessoais não mudam os contratos. Anselmo colocou sua maleta sobre a mesa ao lado do documento de venda. Abriu a maleta e tirou várias pastas. Primeiro pegou o caderno de notas que Helena segurava e pediu permissão para mostrá-lo. Helena o entregou. Anselmo abriu na página final e o levantou para que todos pudessem ver. Esta assinatura é minha, disse com voz firme. Estas palavras eu escrevi com 10 anos. Prometi que se algum dia tivesse voz, protegeria esta escola, porque aqui me protegeram. Um murmúrio percorreu o pátio. Anselmo continuou falando sem levantar a voz. Dona Helena nunca me humilhou por ser pobre. Deixava pão na minha carteira e dizia que era sobra da escola. Me dava cadernos e dizia que não gostava que se desperdiçassem. Me defendeu quando outros riam dos meus sapatos rasgados. Hoje estou aqui porque, se eu me calar, tudo o que ela me ensinou não teria servido de nada. Olívia Pires secou as lágrimas. Rogério Dias assentiu com a cabeça. Beatriz apertou com força o braço de Helena. Até mesmo alguns que haviam vindo apoiar o projeto guardaram silêncio.
Anselmo mudou de tom e passou aos documentos legais. Tirou cópias do livro de contribuições e das atas de cessão do terreno. Esta escola não foi construída com dinheiro da prefeitura, foi levantada pelas famílias da vila. O terreno foi cedido com a condição expressa de que fosse usado para a educação e benefício da comunidade. Mudar seu destino para uso comercial, sem consultar adequadamente e sem respeitar as condições originais, levanta sérios problemas legais. Tarcísio tentou interromper. São documentos antigos, não têm valor atual. Documentos antigos não perdem valor só porque alguém joga poeira em cima deles, respondeu Anselmo. Se assinarem hoje sem revisar completamente estas condições, o contrato pode ser contestado e quem o assinar poderá enfrentar responsabilidades. Laura Ferraz ativou a transmissão ao vivo de seu telefone. As pessoas da vila que não puderam comparecer começaram a seguir o evento. Os comentários chegavam rápido. Verônica olhou para o telefone de Laura e seu rosto se endureceu. Isso não é um espetáculo, disse. Não, respondeu Laura. É uma vila decidindo sobre algo que construiu com as próprias mãos. A discussão se alongou. Tarcísio ameaçava com processos por danos e prejuízos. Verônica tentava argumentar que a prefeitura tinha autoridade sobre os bens municipais. Anselmo respondia com dados concretos e citava artigos de lei sobre patrimônio público e sessões condicionadas. O pátio já não parecia um ato formal de assinatura. Havia se tornado uma assembleia onde a vila ouvia ambas as partes. Rogério Dias deu um passo à frente. Meu pai entregou madeira para esta escola. Não vou ficar calado enquanto vendem seu esforço. Olívia Pires falou depois. Eu desmaiei de fome nesta escola. Dona Helena me ajudou sem me humilhar. Hoje não vou permitir que humilhem sua memória transformando este lugar em um negócio. Mais vozes se somaram. Pessoas que antes duvidavam agora pediam que se detivesse a assinatura até revisar todos os documentos. A pressão era cada vez maior. Verônica olhou para a caneta que tinha na mão, olhou para o painel do projeto, olhou para Tarcísio e finalmente olhou para Helena, que permanecia de pé sob a amendoeira com o caderno ainda aberto. Pela primeira vez em muito tempo, Verônica pareceu duvidar de verdade. Não cancelo a assinatura, disse por fim com voz cansada. Mas a suspendo até que se revisem completamente os documentos antigos e se consulte a vila com toda a informação. Um rumor de alívio e surpresa percorreu o pátio. Tarcísio recolheu seus papéis com um gesto de raiva e disse que sua empresa estudaria as ações legais correspondentes. Depois retirou-se com sua equipe. O painel do projeto turístico ficou ali agora fora de lugar, sob o teto da escola antiga. Quando o ambiente se acalmou um pouco, Anselmo se aproximou novamente de Helena. Desta vez, falaram em voz baixa, quase como se estivessem sozinhos na sala de aula vazia de anos atrás. Cheguei tarde, professora. Você chegou, respondeu Helena. Isso é o que importa hoje. Anselmo olhou para o caderno que ela ainda segurava. Aquela promessa de menino, nunca a esqueci por completo. Só a enterrei porque me envergonhava de lembrar de onde eu vinha. Helena colocou uma mão sobre o caderno. Ninguém te pede que apague o passado, só que não deixe que o vendam. O pátio começou a se esvaziar lentamente. As pessoas falavam em grupos, comentavam o ocorrido, aproximavam-se de Helena para cumprimentá-la. Beatriz Rogério e os outros formaram um círculo protetor ao redor dela. Laura continuava gravando e tomando notas para o próximo artigo. A assinatura não fora realizada. O contrato continuava sem assinar sobre a mesa. A caneta permanecia ali intacta, e sob a amendoeira, uma professora idosa e seu antigo aluno da última carteira olhavam juntos para a escola que, pela primeira vez em muito tempo, tinha uma oportunidade real de sobreviver. Meses depois daquele dia, no pátio, o contrato de venda foi definitivamente cancelado.
O Conselho Provincial revisou os documentos antigos e determinou que a prefeitura não havia respeitado as condições de cessão do terreno. A empresa de Tarcísio Guedes retirou sua oferta após várias tentativas de negociação que não chegaram a lugar nenhum. Verônica Marques apresentou sua renúncia como prefeita pouco tempo depois. Não houve celebrações ruidosas em São Bento, apenas um longo suspiro coletivo, como se a vila inteira estivesse prendendo a respiração por semanas. A escola de pedra já não pertencia a nenhum projeto turístico. Agora, voltava às mãos da vila. Um grupo formado por antigos alunos, famílias e vizinhos decidiu convertê-la na Casa de Aprendizagem Helena Almeida. Helena se opôs no início a que levasse seu nome. Dizia que a escola pertencia a todos que haviam levado pedras, madeira e esforço. Mas Rogério Beatriz e os outros insistiram. No final, aceitou com a condição de que abaixo do novo nome se colocasse uma frase erguida pela vila de volta à vila. Os trabalhos de reparo começaram imediatamente. Rogério Dias dirigiu o grupo que consertava o telhado e as portas. Conservou parte da madeira velha da placa original e a incorporou à nova. Olívia Pires organizava as mulheres que limpavam as salas e preparavam os espaços. Beatriz levava pão todas as manhãs para os que trabalhavam. Afonso, apesar de suas queixas constantes, chegava primeiro para abrir janelas e verificar se tudo estava em ordem. Até Verônica participou de algumas tarefas, embora se mantivesse um tanto afastada e se encarregasse dos trâmites administrativos. Anselmo Moraes retornava à vila com frequência, ajudava com os aspectos legais e criou um pequeno fundo para ajudar as crianças que precisassem de livros, cadernos ou sapatos. Chamou-o de Bolsa Carteira do Fundo, em lembrança da carteira onde ele mesmo se sentara. Quando alguém lhe perguntava por que esse nome, respondia que muitas crianças precisavam saber que estar no final da turma não significava estar no final da vida. Um dia, enquanto revisavam as carteiras, Anselmo ficou em frente à última à sua. A marca A.M. continuava ali gravada com dificuldade. Helena se aproximou e passou a mão pelas letras. Ainda está aqui, disse ela. Nunca desapareceu, respondeu Anselmo. Só eu que me afastei. Falaram um pouco mais naquela tarde. Não eram necessários grandes discursos. Anselmo entendeu que o perdão de Helena não era um esquecimento fácil, mas uma porta aberta para seguir em frente. Ela, por sua parte, viu que o menino que escondia seus sapatos rasgados havia retornado convertido em um homem capaz de ajudar outros a não terem que se esconder. Chegou por fim o dia da inauguração. O pátio estava limpo, mas conservava seu caráter antigo. A amendoeira tinha folhas novas. A placa de madeira, feita por Rogério, brilhava com sua mistura de velho e novo. Dentro das salas, as carteiras estavam ordenadas, o quadro negro limpo e as janelas abertas deixavam a luz entrar. Helena entrou na sala principal acompanhada de todos. Sobre o quadro negro, alguém havia escrito com giz branco: Obrigado, professora. As letras não eram perfeitas. Notava-se que muitas mãos haviam participado. Rogério escrevera a primeira parte. Olívia outra, Beatriz a última. Anselmo não se atrevera a escrever, mas estava ali de pé, junto à porta. Helena parou em frente ao quadro negro e leu as palavras em silêncio. Depois virou-se para os presentes. As crianças se sentam quando a professora entra, disse com voz suave. Todos sorriram e ocuparam seus assentos como nos velhos tempos. Beatriz perguntou qual era a lição do dia. Helena olhou ao redor para os rostos conhecidos e para os novos. Hoje a lição é lembrar, mas não para ficarmos no passado, e sim para não repetirmos os mesmos silêncios no futuro. A jornada continuou com atividades simples. As crianças escreviam seus nomes no quadro negro. Os mais velhos contavam histórias. Anselmo entregou os primeiros apoios do fundo.
Uma menina pequena se aproximou de Helena e lhe perguntou se podia ensiná-la a escrever seu nome. Helena pegou um pedaço de giz e o fez com cuidado, letra por letra. A menina o copiou depois com traços tortos, mas cheios de esforço. No final do dia, quando as pessoas começaram a se dispersar, Helena ficou alguns minutos sozinha na sala. Passou a mão pela carteira do fundo. Anselmo apareceu na porta. Cheguei tarde de novo, professora, disse. Helena sorriu. Você chegou. E desta vez trouxe a lição feita. Anselmo se aproximou e colocou sobre a carteira um caderno novo e uma pequena caixa com sapatos infantis. Não era para exibir pobreza, mas para lembrar que nenhuma criança deveria abandonar a escola por vergonha. Helena olhou tudo aquilo e depois ergueu o olhar para Anselmo. Agora sim, disse. A escola está completa. Lá fora, Afonso tocou o sino. Não era o som forte de antes, mas bastava. As crianças correram para as salas. Os adultos os seguiram. A casa de aprendizagem. Helena Almeida já não era uma lembrança, era um lugar vivo onde o passado e o futuro se encontravam a cada dia. Helena saiu para o pátio ao entardecer, olhou a escola, as luzes que começavam a se acender nas janelas e as pessoas que ainda conversavam sob a amendoeira. Pela primeira vez em muitos anos, a professora sentiu que já não carregava sozinha todos os nomes. A escola, que uma vila quase vendeu, havia voltado a abrir suas portas, não como antes, mas como devia ser. Um lugar onde ninguém se esquecia de onde vinha e onde todos aprendiam a não deixar que outros ficassem de fora. E assim, sob a luz dourada do entardecer, que entrava pelas janelas recém-limpas, a casa de aprendizagem Helena Almeida voltou a se encher de vida. A escola, que uma vila quase vendeu por esquecimento, retornou às suas mãos, graças à memória de quem não quis esquecê-la. Já não era apenas um prédio de pedra antiga. Era um lugar onde as crianças aprendiam a escrever seu nome sem vergonha, onde os mais velhos lembravam quem haviam sido e onde todos juntos prometiam não voltar a deixar que ninguém ficasse de fora. Dona Helena, sentada em sua velha mesa de professora, olhou ao seu redor e sorriu com serenidade. Anselmo estava de pé junto à porta, tal como fazia quando menino. Beatriz repartia pão. Rogério tocava a placa que ele mesmo havia reparado. E o sino, embora velho, soava mais uma vez chamando para a aula. A professora idosa, que todos esqueceram, havia conseguido que a vila se lembrasse. E com essa lembrança, salvou muito mais que uma escola salvou uma parte da alma de São Bento. E vocês já tiveram que lembrar de algo importante que quase esqueceram, a quem vocês devem uma dívida de gratidão que ainda não pagaram. Contem-me nos comentários. Qual professor ou pessoa mudou a vida de vocês e que hoje talvez precise que alguém retorne a tempo